A minha mãe uma vez me deu uma tarefa. Eu era garoto. Ela pediu para eu sair e comprar algo na mercearia, no supermercado da esquina. E eu fui. No meio do caminho encontrei uns amigos. E por ali fiquei, brincando, etc e tal. E nós morávamos no sobrado. E quando minha mãe queria me chamar para alguns acertos de conta, eu já sabia pelo timbre da voz dela, não? Então ela chegava na janela e dizia: Samuel! Nossa, aquele grito percorria a minha alma. Eu sabia que não ia dar certo voltar para casa. E numa dessas eu ouvi esse grito agudo, cortante. E voltei para casa como se não soubesse de nada e como se não tivesse feito nada de errado. Ela perguntou: você fez o que eu pedi? O que eu mandei? Eu disse: o que foi mesmo? Eu tinha esquecido. Eu estou contando essa história porque eu lhes dei uma tarefa. Eu lhes dei uma tarefa semana passada. Eu ouvi já aqui, ó, vixe, já ouvi aqui. Vixe, não é? A tarefa de memorizar Tiago 1 e 2 pelo menos, não é? E estivemos ali acompanhando. Eu sei que vocês não fizeram como Samuelzinho do passado, e pelo caminho da semana se perdeu em outras atividades, e também Dona Gina não gritou com você essa semana. Por certo, não gritará. Não quero saber o grito da Dona Gina, viu? Mas eu lhes recobro a tarefa. Alguém conseguiu memorizar Tiago 1 e 2 essa semana? Que pena. Quem tivesse conseguido memorizar, ia ganhar um presente hoje. Ia ganhar um livro de presente. Ninguém, né? Então fique em pé. Vou lhes dar uma outra oportunidade. Vamos lá. Vamos tentar fazê-lo aqui brevemente. Tiago 1 e 2. O coral sabe de cor, olhando para a projeção, né, coral? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Pronto, memorizaram fácil, não é? De novo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Foi difícil? Agora olha aqui para mim, esquece o celular. Olha para mim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Pronto, podem sentar-se. Por hoje é isto. Vamos para casa. Estamos com tarefas atrasadas. O verso 2: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Esse seria o texto para a gente memorizar a semana que passou. E acumulou já, porque hoje nós vamos tocar o verso 3. Vamos trabalhar versos 3 e 4, considerando a continuidade do sermão de domingo passado, cujo tema foi: Ó Senhor, dá-me alunos mais aplicados, enfrentando as provações do modo de Deus, né? Como Deus quer, enfrentando as provações como Deus quer. Na verdade tem que corrigir aí, viu? Enfrentando as provações do modo de Deus. Do modo de Deus. Já vimos semana passada que o modo de Deus para o enfrentamento das provações considera a provação do presente com o olhar na aprovação futura. Fácil de gravar isso? Repita comigo. Considerando a provação presente com o olhar na aprovação futura.
E como é que se considera a aprovação presente com o olhar na aprovação futura? Como? O texto diz: tenham por motivo de grande alegria. Então, grande alegria é a maneira de considerar a aprovação presente com o olhar da aprovação futura. É a clara e real antecipação de algo que sabemos concretamente que vai acontecer. Nós somos o povo que sabe o fim da história, minha gente. Nós não estamos perambulando por aí à deriva da desgraça, da casualidade. Não. Nós andamos nos trilhos daquele que escreveu a história e ela culmina para um fim. E nós sabemos qual é o fim. Nós sabemos qual é a última página dessa história. E ela termina com a igreja vencedora diante do Cordeiro de Deus, juntamente com todas as miríades angelicais, todos os seres celestiais, toda a criação rendida aos pés do Rei eterno, adorando-o por todo sempre, sem dor, sem sofrimento, sem morte. É assim que termina a nossa história. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Hoje nós veremos uma segunda resposta. Ademais de considerar a aprovação presente com o olhar da aprovação futura, com alegria, nós respondemos à aprovação do modo de Deus, como Deus quer, compreendendo seu propósito. Nós não somente enfrentamos a aprovação com a alegria do final da batalha, mas também nós enfrentamos a aprovação compreendendo que ela tem propósito. Veja o versículo 3. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. O verbo saber, como encontramos aqui nesse texto, sabendo, nesta conjugação, significa conhecendo por experiência. Conhecer de um modo particular, pessoal, personalíssimo. É a ideia de absorver a total realidade da razão, das coisas que são, como são e porque são, entendendo que há um claro propósito que não está escondido, ele é revelado. E eu e você, o crente, todos nós assumimos isto como uma experiência que ninguém pode tirar de nós. É a ideia de conhecer aqui, saber. Não é uma apreensão intelectual tão somente. Não é um trabalho da razão simples e puramente. A razão está envolvida, porque é uma apreensão de uma revelação conhecível, tornada conhecida. Mas é esta apreensão que toca a nossa razão, abre a nossa mente, nos permite a lucidez de enxergar a realidade e nos abraça, fazendo-nos vivê-la com calor, com paixão, com convicção. É tão presente, tão absorvida, que ninguém a toma de nós, nem que nos ampute o corpo, parte do corpo, partes do corpo, nem que nos matem. É impossível retirar este conhecimento relacional do crente, este conhecer que está comunicado aqui. E diz o texto, sabendo, sim, de certamente, com toda a ênfase, seguramente, que a aprovação da fé. Nós já explicamos semana passada que a palavra aprovação é a figura de teste aqui nesse texto especificamente.
Porque nesse mesmo capítulo, a mesma palavra, provação, terá outro sentido. Mas aqui nesse texto, a palavra comunica teste, a condição de alguém que está sob prova. É a mesma palavra usada para revelar ou separar a condição do metal, torná-lo mais forte. Ele é exposto à prova de fogo para a separação e para a purificação. Romanos 2,7 traz esta mesma ideia, você pode abrir comigo lá. Romanos 2,7 diz assim a Bíblia Sagrada: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Também, capítulo 8, versículo 27, lemos: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito de Deus que nos faz apropriados desta segura ação do Senhor. O Senhor nos prova, e o crente sabe que a provação tem propósito. Mas qual é o propósito da provação, segundo o texto sagrado? A provação produz perseverança. Esse verbo produzir é interessantíssimo aqui. Significa exatamente efetuar algo pelo trabalho, concluir, desenvolver, alcançar. Então a ênfase, todas as ênfases estão na aprovação do objetivo. O objetivo da provação é aprovação. O objetivo da provação no crente é a aprovação. Por isso, a aprovação, separado, né? A aprovação produzirá aprovação junto. Produzirá perseverança. Perseverança. Então a ênfase está no objetivo de aprovação. O substantivo do verso 3, traduzido aqui por provação, só aparece aqui e em 1 Pedro 1,7, nesse sentido. O sentido de que? Pedro diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fé, no texto que lemos agora, é considerada a mais preciosa. O objetivo mais precioso, é mais precioso do que o ouro. A fé perdura mesmo diante da prova de fogo. Sem este padrão aprovado da fé, provada pelo fogo, a fé não produziria perseverança. Perseverança é o objetivo no processo do teste. Olha só que interessante. Quando Deus nos prova, Ele está nos fazendo mais perseverantes. É isto. Perseverança carrega a ideia de permanecer sob o teste, a despeito da extensão e do grau de pressão. Permanecer, suportar. Está presente aqui o processo pelo qual a prata e o ouro são refinados pelo fogo. De fato, o objetivo é o fortalecimento da fé que já existe. Não se prova algo que não existe. Então, nesse sentido, recapitulando que já fomos orientados, uma vez que Tiago escreveu esta carta para crentes, ele está falando para quem recebeu fé. E fé aqui é um termo bíblico que expressa um conteúdo definitivo. Não é fé em qualquer coisa, de qualquer modo, do seu jeito. A fé bíblica tem um objetivo e é definida.
A fé bíblica aponta para a pessoa de Jesus Cristo e o seu trabalho. Falar de fé bíblica, descaracterizando a obra suficiente, a pessoa de Jesus Cristo, é mentir. Isto não é fé bíblica. Fé bíblica é definida. Eu creio em quê? Na pessoa e no trabalho perfeito de Jesus Cristo. Que trabalho foi esse? Ele me substituiu, pagando os meus pecados e me representando diante de Deus. A sua vida me foi transferida. Ele me deu fé, me presenteou com fé. Então, somente o crente é provado nesses termos. Por quê? Porque a provação nesses termos de Tiago 1, de 2 a 4, consiste em aprimorar a nossa perseverança. E só persevera quem é crente. Porque só quem é crente tem a fé que persevera, que é dom de Deus. Então o que é que Deus está fazendo? Ele plantou fé em meu coração um dia. Os meus olhos foram abertos, eu fui levantado da morte espiritual. Encontrei a vida, fui encontrado por ela. Conheci a Deus. Desde então, caminho com Ele, é meu amigo, meu Senhor. Vivo me submetendo à sua vontade, aos seus planos. Me inclino para fazer a sua vontade. Então Ele envia as provas no meu caminho, com a mesma intenção do teste para os metais preciosos. As provas que Ele envia no meu caminho são para me fazer melhor. Essas provas produzirão mais perseverança. A provação produz perseverança. Por isso, sabendo que é uma clara compreensão do crente. Ele pode não entender as miudezas da extensão e do grau, mas ele nunca, consciente disto, pode dizer nas provas: Deus me abandonou. Por que isto? Ora, porque crente, isso é uma pergunta que crente não faz. Crente não faz esse tipo de pergunta para Deus. Por que isto? Por que me aconteceu essa calamidade? Por que essa tragédia? Crente não faz esse tipo de pergunta. Crente faz a pergunta: o que o Senhor está fazendo nesse momento que não estou vendo? Porque ele sabe que a provação produzirá benefícios na sua vida. Nesse caso, produz perseverança. A provação da fé que vocês têm produz perseverança. Perseverança não é uma atitude passiva diante das circunstâncias. Como alguém que espera de braços cruzados, sei lá, né? Vai que. Não, isso não é perseverança bíblica. Perseverança bíblica é uma atitude, é uma posição ativa, que demonstra a atitude de quem tem sido trabalhado, aperfeiçoado. Então, o crente responde. Quanto mais provado, mais perseverante ele se torna e mais responde em serviço, submissão, amor a Jesus, confiança em Jesus. Jesus, eu não sei que tipo de castelo o Senhor está construindo na minha vida nesse exato momento, diante das minhas perdas, mas eu sei que é coisa boa que o Senhor está fazendo, ainda que eu não consiga enxergar nesse momento. Eu não consigo enxergar, mas eu sei que tu enxergas, e eu descanso no Senhor. Essa é a resposta ativa do crente que está sob provas e responde perseverantemente. Por isso Tiago exorta os irmãos a vencerem as provações, enfrentarem as provações, considerando-as com total alegria, porque tem conhecimento, tem experiência que as provas produzem coisa boa, produzem
uma fé mais profunda, mais segura. Isso está no mundo do crente, irmãos. Esse é o mapa nosso. Esse é o nosso guia. Entende? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, disse assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que se gloria na tribulação, minha gente? Quem sabe que a provação produz perseverança. Nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência, completem, esperança. Então, nós enfrentamos a provação do modo de Deus, considerando a provação presente com o olhar da aprovação futura, isto é, com alegria, e nós enfrentamos a provação do modo de Deus, compreendendo o seu propósito. A provação produz perseverança, mas também produz ou conduz à perfeição. Veja só, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A provação não somente tem o propósito de produzir perseverança, como a perseverança conduz à perfeição. Então, podemos concluir que a perseverança não é o fim da estrada, não é o fim dos benefícios. Ora, eu estou perseverante e agora venham a mim todos os benefícios agora e já terminei. A perseverança é só o início. A perseverança é só o início dos benefícios. Evidentemente que há muitas vantagens da perseverança, além da perseverança. Vantagens da aprovação além da perseverança. Tiago, por exemplo, ordena no versículo 4, o verbo dever, ou deve, está na forma imperativa. Os crentes devem permitir que a perseverança tenha ação completa. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Por ação completa, entenda-se aqui o resultado final da conta, a soma, o final das provações. Qual é o final das provações, santos irmãos? Amados irmãos, crentes maduros. Crentes maduros, porque o texto diz: para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perfeitos e íntegros significa que vocês alcançaram o final completo, acabado, maduro. Então é um processo pelo qual todos nós que amamos a Jesus passamos e passaremos, até que a provação que produz perseverança cumpra o seu trabalho. Mas é só o início. Sendo um processo, esta maturidade tem um caráter que aponta para a vinda de Jesus. Não acaba aqui. E não se concretizará nesse tempo. Estamos labutando, nos esmerando. O que isso significa? Que nós teremos provas sempre. Você está esperando vida boa, no sentido de isenção de dificuldades, circunstâncias contrárias. Na verdade, eu tenho que confessar com vocês que de vez em quando a gente diz assim, não é? Oh, seria tão bom que fosse mais aliviado aí o negócio, não é? Tem que passar por um luto, que dificuldade, que dor. Tem que passar por um desemprego, uma crise familiar, uma enfermidade. Que dureza é isto? Que dureza. Então o Senhor está dizendo que as provas seguirão? Sim.
Eu não. A Bíblia diz isso. Mas aquele que ama Jesus enfrenta cada uma delas, tirando sumo bem. Porque Deus está trabalhando por meio das provas para fazer-nos maduros na fé. Perfeição aqui é a ideia de fato, maturidade. E maturidade aponta para Jesus Cristo. É o trabalho de aperfeiçoamento à imagem de Jesus. E Ele vai terminar isso quando voltar. Então, quando Ele voltar, aí sim, seremos todos tornados maduros, no termo bíblico de Tiago, íntegros, em nada deficientes, porque seremos como Ele. E aí não haverá mais provação. Louvado seja Deus, porque elas cumpriram o seu papel. Elas cumpriram o seu papel. Eles deveriam buscar esta força, deveriam alimentar esta santa doutrina do retorno do Rei, do Senhor Jesus, nos seus encontros, diante das crises pelas quais eles estavam passando. E os irmãos da diáspora, que estavam separados, viviam mergulhados em provações e várias ordens. Então, com estas palavras, Tiago inicia a sua epístola animando-os a considerarem que cada curva da vida, cada descendente das circunstâncias, era oportunidade de aperfeiçoamento. Você entende isso? Devemos nos alegrar na adversidade, sim, por causa dos benefícios, resultados do que a provação faz na vida do crente, nas mãos de Deus.